A partir de agora, você reza refletindo o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista. Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Continuação do capítulo 6, do versículo 6 ao 11. Naquele tempo, aconteceu num dia de sábado que Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Aí havia um homem que tinha a mão direita paralítica. Os mestres da lei e os fariseus o observavam se Jesus iria curá-lo em dia de sábado e assim encontrarem um motivo para acusá-lo. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse ao homem da mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. Ele se levantou e ficou de pé. Disse-lhes Jesus: eu vos pergunto, o que é permitido fazer no sábado, o bem ou o mal? Salvar uma vida ou deixar que se perca? Então Jesus olhou para todos os que estavam ao seu redor e disse ao homem: estende a tua mão. O homem assim o fez e sua mão ficou curada. Eles ficaram com muita raiva e começaram a discutir entre si sobre o que poderiam fazer contra Jesus. Palavra da salvação. Caríssimos ouvintes da 91.9 do nosso YouTube e do nosso Instagram, nós estamos lendo o capítulo 6 do Evangelho, de São Lucas, e já no Evangelho passado havia todo um questionamento sobre guardar o sábado. Os discípulos de Jesus apanharam espigas, estavam com fome e comeram em dia de sábado, como se fosse um trabalho, para eles era. Então, agora Jesus vai para a sinagoga em dia de sábado, que é o dia da sinagoga. Nós cristãos, nós vamos à igreja no domingo, dia do Senhor, mas eles têm a lei antiga do sábado, de guardar o sábado. Então iam rezar, ler a Bíblia na sinagoga. Isso era muito comum, e até hoje também é do mesmo jeito para os judeus. Ensinar, Jesus, por exemplo, começou a ensinar na sinagoga sobre a Bíblia, que era todo o Antigo Testamento. Portanto, nessa hora Jesus descobriu que na sinagoga estava um homem paralítico com a mão seca. Há muito tempo que ele ia lá, esse homem ia lá. Ninguém ligou, ninguém fazia nada por ele. Jesus, assim que chegou, ele observou isso e tomou uma atitude, de ajudar. A palavra não é só para ser anunciada e estudada, ela é também para fazer efeito. E Jesus olhou e viu aquele homem ali e chamou o homem para o centro da reunião, da sinagoga. Colocou de pé, porque é muito interessante a gente observar alguns detalhes do que está sendo narrado. Jesus pôs no centro o homem. Por quê? Porque ele era marginalizado. Ele estava sem ter uma assistência, ninguém olhava para ele, ninguém ligava. E Jesus faz uma pergunta muito fácil de compreender.
Jesus pergunta a todos que estão na sinagoga, aos mestres da lei e aos fariseus, que estavam todos de espreita, esperando se Jesus ia fazer alguma coisa, algum milagre. E Jesus fez o milagre diante deles, eles não podem fugir do milagre, da realidade. Então Jesus pergunta: é permitido no dia do sábado fazer o bem ou o mal? Olha que pergunta, né? Salvar uma vida ou destruí-la? Está vendo aí a coisa? O questionamento é esse. Essa é a grande questão. Então, todos os homens que cuidam da lei, não é? De uma nação, de um estado, de um município, devem ver essas coisas. Não é só a lei pela lei. Eles partiam da lei e não da vida. Aí é que está a questão. Então, quando você for decidir uma lei, tem que ver a questão da vida. Será que não está havendo uma injustiça, não é? Se você tomar uma decisão legal, para você é legal, mas a vida do povo, como é que fica diante daquela sua decisão? Por isso que o Evangelho, ele é para iluminar a realidade que nós estamos vivendo. Essa é a grande discussão e que muitos não entendem. Vocês viram aqui que os mestres da lei e os fariseus, eles ficaram, como foi que disse aqui? Diz assim, eles ficaram com muita raiva e começaram a discutir como poderiam condenar Jesus. Olha que coisa, Jesus fazendo o bem, curando a pessoa. Era para eles ficarem contentes que a própria lei e o próprio sábado e a própria doutrina e a própria Bíblia, a Sagrada Escritura, estava sendo atualizada, estava fazendo esse efeito. Mas não, eles eram apegados, arraigados àquele ponto de vista e não mudaram. Então a pergunta de Jesus é seríssima para os nossos dias. Tudo que está sendo lei no nosso estado, na nossa nação, está sendo para o bem das pessoas, está trazendo benefícios, está trazendo saúde, mais vida, mais relacionamento, mais abrangência. Olha, tudo isso a gente tem que ver, não é? Eles se encheram de raiva e discutiam o que fazer para condenar Jesus. Então aqui, meus irmãos, eles podiam encontrar 1000 pretextos para não reconhecer em Jesus o enviado de Deus. E eles estavam sempre atentos a isso, eles não queriam. Agora eu pergunto, nós nos sentimos livres para aceitar Jesus? Aí vocês têm que ficar sabendo que só aceita Jesus quem quiser. É um convite que é feito. Deus não obriga. Agora, para terminar, o que é que precisa fazer? Sabe o que é que precisa? A gente pedir uma graça especial, rezar, pedir a Deus iluminação para saber se nós estamos certos ou não. Então a gente pede o dom da fé, que nos torna possível vencer todos os obstáculos, todas as dificuldades e assim poder acreditar no amor de Deus que está na pessoa de Jesus e que passou para nós. Então esta é a grande reflexão que nós devemos fazer. Agora rezemos. Ó Deus, olhai com bondade os que redimistes e adotaste como filhos, e concedei aos que creem no Cristo a verdadeira liberdade e a herança eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Acabamos de ouvir São Lucas, capítulo 6, do versículo 6 ao 11. Você ouviu o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista.